Graça e paz do Senhor Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério que vocês julgarem, vocês serão julgados. Com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amém. Aqui concluímos o capítulo 7 do Evangelho de Jesus, através de Mateus, o manual do reino de Deus, conhecido como Sermão do Monte. E no capítulo 7 eu gostaria de destacar as prioridades do reino de Deus. Nós vimos ontem no capítulo 6 que Jesus coloca que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Mateus 6, 33. E agora eu quero tomar o capítulo 7 e destacar quais são essas prioridades do reino de Deus que nós precisamos buscar. A primeira prioridade é a prioridade da coerência. Jesus começa no versículo 1 do capítulo 7 dizendo que nós não devemos julgar para não ser julgados. E muitas pessoas usam esse termo e esse
trecho bíblico de maneira errada. Às vezes nós vemos algo que é errado, algo que é contrário à palavra de Deus, e a gente se posiciona, e muitas pessoas dizem, Jesus falou para não julgar. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que nós devemos ser coerentes. Nós devemos sempre, quando olhar para o outro, também olhar e nos autoavaliar, olhar para nós mesmos. Então Jesus está falando, não julguem, e a palavra aqui no grego tem a ver, não se coloque numa posição de juiz, não dê a sentença condenatória, não julgue segundo o que você vê e acha, porque essa é a tendência nossa, de se tornar crítico, fiscal e juiz das pessoas. E aí Jesus inverte a lógica, ele diz, no reino de Deus, a sua prioridade é examinar a você mesmo. Então, ele explica isso a partir do versículo 2, ele diz, o critério que você julga o outro, você será julgado. E aí ele diz, quando você vê o cisco no olho do seu irmão, todos nós temos a capacidade de perceber cisco no olho do outro irmão, ou seja, algo errado na visão do outro, obstáculos, pecados no outro. O pecado mais fácil da gente enxergar é o do outro, o pecado mais difícil da gente ver, por mais que a gente queira dizer que a gente veja, mas são os nossos. Então Jesus aqui, ele diz que no reino de Deus, quem é do reino, a prioridade dele não vai ser julgar e avaliar os outros, ele vai trabalhar sempre no princípio da coerência, ele se autoavalia, ele está sendo examinado pelo Senhor, e aquilo que Deus vai tratando com ele é capaz de olhar para o outro e ajudar o outro, na medida que ele está sendo também tratado e purificado pelo Senhor. Então Jesus fala aqui, você vê o cisco no outro, mas não está reparando na trave que está no seu olho. Essa é a lei da hipocrisia. O hipócrita, ele exige do outro, ele coloca peso no outro que ele mesmo não carrega e nem vive. O reino de Deus vai tratar com o nosso coração. Jesus está dizendo, a sua prioridade, então, no reino, deve ser a coerência. Ou seja, deixar Deus tratar com você. Aquilo que Deus faz em mim, Ele vai usar para abençoar outras pessoas. Então Jesus não diz, olha, deixa o seu irmão como ele quiser. Ele diz assim, olha, tire primeiro a trave do seu olho. Versículo 5. Ele diz, hipócrita, ou seja, se você só vive julgando e às vezes a gente avalia o outro com rancor, com dureza, se você só vive pensando no erro do outro, você é um hipócrita. Aí Jesus fala, no reino não, tire primeiro a trave do seu olho. Então a obra de Deus começa em nós, para depois ser através de nós, e após você deixar Deus tirar a trave e te mostrar a trave, as grandes coisas que tem na sua vida a serem tratadas, você tem como ajudar o irmão a tirar o cisco dele. Então ele não está dizendo para você não se preocupar com o cisco do irmão, ele está dizendo, começa em você. E aí no mesmo contexto, versículo 6, Jesus fala, não dê aos cães o que é santo, não joguem pérola diante dos porcos. Amado, quando nós vamos ajudar alguém, nós temos que perceber também o nível de receptividade que aquela pessoa tem. Às vezes a gente faz algumas perguntas e a pessoa demonstra que ela quer ouvir, porque pegar a palavra de Deus e sair tentando obrigar as pessoas a receber é desperdício. E Jesus está ensinando aqui o princípio da coerência. Então ensine, compartilhe, mas na medida que as pessoas têm fome e sede de Deus. Segundo lugar, eu destaquei aqui algumas prioridades no capítulo 7, além da coerência que o reino faz, e eu me lembro de uma frase sempre do C.S. Lewis, se o maior pecador que você conhece não é você mesmo, você não se conhece na luz do Evangelho, porque a luz do Evangelho mostra as nossas fraquezas, e nós nunca vamos conhecer o outro, os seus pecados na sua totalidade, nosso conhecimento é parcial. Mas a segunda prioridade, além da coerência, no reino de Deus, a prioridade é a dependência total de Deus. Do versículo 7 até o 12, Jesus mais uma vez vai falar sobre oração. Por que será que o manual do reino de Deus é tão enfático na oração? Porque o discípulo do reino de Deus, ele vai ser alguém que depende do Pai o tempo todo. Oração é a maior expressão de dependência de Deus, de humilhação, de humildade, de reconhecimento da nossa
insuficiência e ser liberto da autossuficiência, da prepotência. E aí Jesus mais uma vez está ensinando, eles peçam e será dado. E ele insiste dizendo, peçam, busquem e batam, mostrando níveis de oração. Há orações que nós vamos pedir e o Senhor vai responder. Há orações que nós devemos insistir um pouco mais. E há outras que nós temos que perseverar, devido a níveis de guerra, ou do que Deus quer nos ensinar. Não que Deus não queira nos dar e temos que insistir por isso, mas porque a oração é uma gestação espiritual. Jesus está dizendo, peçam, quando for necessário batam, insistam e perseverem. E aí ele diz, porque todo o que pede recebe, quem busca encontra. A promessa de Deus para quem depende dele é resposta, é revelação de Deus. A maior resposta às nossas orações é a intimidade com Deus, é a comunhão com Deus, é a revelação do conhecimento de Deus, que nós devemos buscar sempre. Quando você ora, quando a gente ora, nós precisamos fazer isso querendo conhecer mais o Pai, e não apenas uma resposta. Por isso Jesus fala, quem de vocês, se o filho pede pão, vai dar uma pedra? Ou pede um peixe, vai dar uma cobra? E aí Jesus diz, se vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos filhos, muito mais o Pai de vocês. Jesus mostra que a oração é um relacionamento de dependência do Pai, é intimidade com a paternidade de Deus, e isso é que vai curando a gente, libertando a gente do medo, vai nos libertando da preocupação, da ansiedade, essa intimidade com o Pai, dependência do Pai. E diz aí que o Pai vai dar coisas boas a quem pede. E aí no versículo 12 há um princípio muito chave no reino de Deus. Tudo que você quer que os outros façam a vocês, façam também a eles. Esta é a lei e os profetas. Como então praticar toda a palavra no sentido do próximo? Tratando como a gente gosta de ser tratado, amando como a gente gosta de ser amado, perdoando como a gente gosta de ser perdoado. É o princípio de Jesus dentro do contexto da oração. É muito interessante isso. Ou seja, ele está dizendo, peça ao Pai, ore ao Pai, Ele dá o melhor, portanto, o que vocês querem a vocês, façam a outros. É muito bom quando a gente começa a orar por aquilo que a gente deseja para nós, que Deus faça no nosso próximo. E às vezes em um inimigo, orando, abençoando a vida dele, com o coração cheio do amor, dirigido pela graça de Deus. Então, a primeira prioridade do reino é a coerência, a segunda é a dependência de Deus revelada na oração. A terceira prioridade do reino é a renúncia. O reino de Deus sempre vai ser um caminho de renúncia. Versículo 13 e 14, Jesus fala, entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Mas a porta que conduz para a vida é apertada ou estreita. Estreita é a porta e o caminho é apertado. Poucos os que o encontram. Jesus está mostrando um princípio. Para entrar e permanecer no reino de Deus, nós vamos precisar sempre fazer renúncias, porque a porta é estreita, o caminho é apertado. Jesus está mostrando que caminhar na presença do Rei dos Reis, nós precisamos sempre estar abrindo mão, sobretudo dos nossos desejos da carne, vontades, e às vezes até de coisas que não são pecaminosas, mas que Deus vai nos pedir para entregar, para que a gente possa não estar sendo de alguma forma roubado daquilo que Ele quer derramar sobre a nossa vida. Andar no reino de Deus sempre é um caminho apertado, por isso nem todos vão entrar. As pessoas querem o caminho mais fácil, caminho largo, a porta larga, é o convite todos os dias do mundo, venham, façam tudo o que você bem quiser. Para que temer a Deus? Para que você ser tão obediente, justo, honesto? Sabe, irmão, nós vivemos esse tempo de onde os valores invertidos, quando você faz algo bom, parece até que você que está errado. Quando você pratica o bem, é como se aquilo fosse uma surpresa para as pessoas. Quando você devolve um dinheiro, algo que você achou, quando alguém te trata mal e você decide abençoar, falar bem, é o caminho apertado. O reino de Deus é um caminho de renúncia, porque o nosso propósito no reino é agradar a Deus, e não a nós mesmos, e não às pessoas, ao mundo. Quando Jesus fala, poucos vão entrar, Ele está dizendo, não se deixe levar pela maioria, não se deixe levar pelo desejo de agradar aos homens. Você tem que estar disposto a ser perseguido,
você tem que estar disposto a ser difamado. Então, o reino de Deus exige de nós renúncias constantes. O quarto princípio que a gente quer destacar do reino de Deus é o princípio da verdade. Jesus fala no versículo 15, cuidado com os falsos profetas. Quantas vezes Jesus fala sobre esse cuidado com os falsos profetas? Quantas vezes somos alertados pelos apóstolos em todo o Novo Testamento? Por que será? Porque há um princípio bíblico que o reino de Deus nos ensina: amar a verdade. Há muitas pessoas que elas amam o carisma, elas amam as experiências espirituais e emocionais, mas elas não amam a verdade. Elas têm medo da verdade. Elas gostam de ser bem vistas pelas pessoas, elas demonstram muita, às vezes, simpatia. Os falsos profetas, geralmente, eles são muito simpáticos, atraem muitas pessoas e eles aparentam ser verdadeiros. Algo para ser enganoso precisa ser muito parecido com o verdadeiro, né? Uma nota de uma cédula falsa da moeda que a gente usa, do dinheiro que a gente usa, ela geralmente é muito parecida com a verdadeira. E tem pessoas que são especialistas para poder detectar, mas a maioria das pessoas olhando ainda mais rápido. E os falsos profetas sempre existirão e vão se multiplicando à medida do tempo da volta de Jesus. Jesus está deixando claro no manual do reino: cuidado com os falsos profetas, eles se apresentam disfarçados de ovelhas. Olhando por fora você acha que é ovelha, mas o texto diz que eles são lobos vorazes. O que eles querem? Eles querem tirar algo das pessoas, eles querem seguidores, eles querem amigos que venham a respaldar o engano deles, venha de alguma forma até a ajudá-los a permanecer no engano. Porque se um amigo verdadeiro olhar para o falso profeta e falar: você é um falso profeta, o falso profeta vai odiá-lo, vai falar mal dele. O falso profeta, ele busca sempre agradar as pessoas, dar o que elas querem, ele geralmente não combate o pecado de maneira forte, ele promete sempre bênção, ele é carismático, e são várias características. E aí Jesus nos dá. O reino de Deus, então, amado, nos faz amar a verdade. Nós temos que amar mais o caráter de Deus do que a manifestação de poder. Nós temos que amar mais a verdade de Deus do que apenas fazer coisas. Tem muita gente que faz coisas, mas que no dia da volta de Jesus não vai valer nada, nada. Jesus fala: pelos seus frutos os conhecerão. Se colhem uvas de espinheiro, qual é o fruto de uma pessoa que realmente é verdadeiro profeta de Deus? Andar na verdade, praticar a justiça, viver a prática do amor, ser contundente contra o pecado, anunciar a santidade de Deus. Então não se iluda pelas obras, nem pelos carismas, nem pelos dons, porque Jesus diz aqui que no dia do juízo é que nós vamos enxergar claramente os que são verdadeiros e falsos. No versículo 21 ele diz: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então não é o que a pessoa fala, não é o que a pessoa canta. Ela pode até chamar Deus só de Senhor, como algo aparentemente de muito respeito, mas Jesus vai falar: não vão entrar no reino dos céus. Quem vai entrar no reino dos céus? Versículo 21, quem faz a vontade do Pai. Ou seja, a vontade de Deus é que me faz andar na verdade. Muitos naquele dia vão dizer: nós profetizamos em seu nome, expulsamos demônios e fizemos milagres. Jesus não vai falar: vocês não fizeram isso. Irmãos, imagina uma pessoa em nome de Jesus curar, fazer milagres, expulsar demônios, que são manifestações genuínas. Jesus aqui não está dizendo que essas coisas não são importantes, pelo contrário, ele nos prometeu que faríamos isso, mas ele está dizendo de gente que faz isso, mas não tem compromisso com a verdade, com a santidade, com o amor. Muitas vezes são pessoas que elas se auto-glorificam, que buscam promover o seu nome, o orgulho. Onde o homem está sendo venerado, adorado, nós já sabemos que ali o espírito do engano já está agindo, porque toda adoração que tira Jesus do centro se torna demoníaca.
mesmo que o ambiente tenha o nome de Jesus, tenha gente, às vezes até sincera, mas Jesus está falando pelo fruto, e o fruto não é o que eu faço, o fruto é a transformação do caráter aprovado. Jesus vai dizer para quem fez tudo isso, mas não fazia a vontade dele: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, porque praticam o mal. Então a prioridade no reino de Deus é o caráter, não o carisma, é a verdade e não as obras, é a santidade e não apenas a ser simpático e ter seguidores, amigos, inclusive entre o povo de Deus. Nós precisamos aprender sempre com o reino de Deus a permanecer na vontade de Deus. E em último lugar, a última prioridade do reino de Deus é a prioridade de praticar a palavra do Senhor. Versículo 24 até o 27, a última palavra de Jesus ensinando no manual do reino, ele nos alerta, dizendo: quem está ouvindo a minha palavra, ele não está falando aqui, então, para quem não crê nele, está dizendo para quem para ouvir. Quem está ouvindo a minha palavra e pratica é comparado a um homem prudente. O que é um homem prudente? É alguém que está vigilante quanto às circunstâncias e dificuldades que todos nós podemos enfrentar na vida. Então ele está dizendo: quem quer construir a vida no reino de Deus, ele não vai construir uma vida superficial, ele vai ter alicerce. E Jesus fala: o homem prudente constrói a casa sobre a rocha. E ele explica que a rocha da construção da nossa casa é a obediência à palavra, praticar a palavra. Tudo que nós ouvimos da parte de Deus, cada palavra, pregação, nós deveríamos fazer algumas anotações para guardar e procurar colocar na prática diariamente, moldando-nos pela palavra de Deus. Mas Jesus fala que quem ouve e não pratica, ele está dizendo que essa realidade vai acontecer, pessoas que vão ouvir e até pregar, mas não praticando. Ele diz que é comparado a um homem insensato. Também está construindo a casa, mas o alicerce é a areia. Olhando duas casas, sem que tenha nenhuma tempestade, nenhum tipo de vendaval, parecem as iguais. Até pode ser que aquele que construiu sobre a areia pareça até mais esperto, porque às vezes ele pode construir mais rápido, não teve o trabalho, às vezes, de cavar, de fazer um bom alicerce. Mas Jesus está dizendo que a tempestade vai vir, e a tempestade não vem sobre uma casa só, vem sobre todos. Vem sobre os que obedecem e os que não obedecem. A tempestade vai revelar a profundidade do nosso alicerce, a qualidade do nosso alicerce, onde nós estamos construindo a nossa casa, na obediência da palavra ou apenas ouvindo, nos sentimentos gerados na caminhada com Deus ou nos fundamentos, ou na verdade de Deus. Então Jesus está falando, o que ele está dizendo aqui não é uma possibilidade: olha, se vier uma tempestade talvez caia. Não, ele está falando de uma realidade. As tempestades e as provações que a gente passa, elas acabam sendo um teste para a gente poder aprofundar mais os nossos alicerces e estar preparado para o dia da volta do Senhor Jesus, onde nós seremos diante do trono dele, julgados, e nós vamos ficar de pé se aquilo que temos construído for sólido, for com alicerce, for de qualidade, for de material que a Bíblia chama de ouro, prata, que não são perecíveis. Então, amado, é interessante quando ele fala de chuva, rios e ventos, tribulações, lutas que vêm de cima, do lado e de baixo, de todos os lados. E ele está dizendo que aquele que obedece, ele vai estar firme, inabalável. Isso é maravilhoso. E quando Jesus termina esse ensino, o texto diz que as pessoas estavam maravilhadas, a multidão maravilhada, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. O que é ensinar com autoridade? É quando ensinamos aquilo que vivemos, aquilo que praticamos. E quando nós pregamos o evangelho, amado, nós temos a responsabilidade maior. Não que a gente vá viver tudo que a gente prega, ou tudo que a gente pregue, nós estejamos vivendo em plenitude, mas nós temos que ser coerentes para buscar viver, para deixar claro que estamos nos esforçando e não nos tornando apenas mestres que não praticam. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Amém? Pai amado, nós queremos te agradecer pelo manual do reino de Deus que o Senhor nos deixou.
Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor fala conosco enquanto lemos e meditamos, e vamos, ó Deus, permitindo que a Tua palavra penetre no nosso coração. Eu oro nessa manhã para que sejamos ouvintes praticantes, que possamos guardar a Tua palavra, caminhar nela, e não viver nos justificando ou distorcendo a palavra, para, ó Deus, permanecer no engano, na mentira, e ó Deus, na hipocrisia. Livra-nos do mal, Senhor, livra-nos da nossa própria carnalidade que tenta nos dominar. Deus, mostra-nos, Pai, as traves que estão nos nossos olhos, que nós não conseguimos ver sozinhos, sem a Tua luz, e nos ajuda a ser canal da Tua palavra e do Teu amor, para outras pessoas Te conhecerem. Assim oramos, Jesus, em Teu nome e para a Tua glória. Amém, Senhor.